José, Maria, Fernanda, João, vocês estão cansados de serem explorados pelas pessoas? Ou vocês se cansaram de explorar as pessoas? Nossas relações são baseadas em recompensas. Quem você é? Um tomador? Um doador? Ou um compensador? Adam Grant faz uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Assista ou ainda, se preferir, escute esse videobook que nós preparamos com exclusividade para vocês. Sigam nosso canal, apoie com o seu like. Se faz sentido para você, deixe um comentário e ative as notificações. Você ainda nos encontra no Instagram como @motivactionoficial. Capítulo 6. A arte de preservar a motivação. Por que alguns doadores se exaurem enquanto outros se energizam? Os altruístas inteligentes, embora menos altruístas que os altruístas não inteligentes, serão mais ajustados que os altruístas não inteligentes e os indivíduos egoístas. Herbert Simon, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Até agora, concentramos-nos em como os doadores sobem ao topo da escala de sucesso, de maneira singular, como constroem redes de relacionamentos, colaboram, se comunicam, influenciam e ajudam os outros a realizar seu potencial. No entanto, como vimos no primeiro capítulo, os doadores também estão mais sujeitos a descer à base dessa escala. O êxito envolve mais que apenas capitalizar os benefícios da doação. Também é preciso contornar as armadilhas. Se doam muito do próprio tempo, os doadores acabam se sacrificando pelos colaboradores e pelos seus contatos, às custas da própria energia. Se cedem muito crédito e praticam muita comunicação não autoritária, é bastante provável que se tornem ingênuos e submissos, deixando de promover os interesses próprios. Em consequência, os doadores acabam exaustos e improdutivos. Como as estratégias que lançam os doadores ao topo são diferentes daquelas que os empurram para baixo, é fundamental compreender as diferenças entre doadores bem-sucedidos e mal-sucedidos. Os próximos 3 capítulos examinam por que alguns doadores se exaurem enquanto outros se energizam. Como os doadores não se deixam explorar pelos tomadores? E o que indivíduos, grupos e organizações podem fazer para proteger os doadores e disseminar o sucesso deles? Recentemente, os psicólogos canadenses Jeremy Frimer e Larry Walker lideraram um esforço ambicioso para descobrir o que motiva doadores altamente bem-sucedidos. Os pesquisadores eram ganhadores do Caring Canadian Award, a mais alta honraria do país para doadores, premiando pessoas que durante muitos anos se empenharam em ajudar suas comunidades ou em promover causas humanitárias. Muitos dos premiados sustentaram programas de doação ao longo de décadas e realmente fizeram diferença. Para revelar o que os impulsionou, todos os participantes preencheram um questionário em que listavam 10 objetivos para completar a afirmação: em geral, eu tenho. Em seguida, Walker entrevistou em profundidade 25 ganhadores do prêmio e 25 integrantes de um grupo de comparação, que reproduziam a composição dos doadores em gênero, idade, etnia e nível de educação.
mas não haviam doado tanto nem durante tanto tempo. Walker passou 100 horas entrevistando as 50 pessoas sobre suas vidas, abrangendo períodos e acontecimentos fundamentais na infância, na adolescência e na idade adulta. A partir daí, avaliadores independentes leram as listas de objetivos, ouviram as gravações das entrevistas e classificaram a intensidade com que os participantes expressaram duas motivações-chave. Primeira, interesse próprio e segunda, interesse alheio. Interesse próprio significava almejar poder e realizações, ao passo que interesse alheio envolvia enfatizar generosidade e solidariedade. Em que conjunto de motivações os ganhadores do Caring Canadian Award conseguiram maior pontuação que os do grupo de comparação? A resposta intuitiva é interesse alheio. E está certa, os Caring Canadians, em comparação com os participantes do grupo de controle, doaram e ajudaram 3 vezes mais, segundo seus relatos, e listaram 2 vezes mais objetivos referentes a interesses alheios. Também enfatizaram objetivos do tipo servir como modelo positivo para os jovens e dar assistência a mulheres na faixa da pobreza. Os participantes do grupo de controle tenderam mais a mencionar objetivos como melhorar meu rendimento no golfe, ser atraente para os outros e caçar o maior cervo e pegar o maior peixe. Mas eis uma surpresa. Os Caring Canadians Award também alcançaram a pontuação mais alta no quesito interesse próprio. Em seus relatos, esses doadores bem-sucedidos, em comparação com os integrantes do grupo de controle, mencionaram busca de poder e realização com frequência quase 2 vezes superior. Em seus objetivos, os Caring Canadians incluíram cerca de 20% mais metas relacionadas com exercer influência, conseguir reconhecimento e alcançar excelência que os participantes do grupo de controle. Os doadores vencedores não eram apenas mais voltados para os outros que os colegas, também cuidavam mais dos interesses próprios. Constatou-se que eles são tão ambiciosos quanto os tomadores e os compensadores. Esses resultados têm implicações fascinantes para a compreensão de por que alguns doadores são bem-sucedidos enquanto outros fracassam. Até aqui, observamos os estilos de reciprocidade em um contínuo entre tomar e doar. A preocupação básica é com os interesses próprios ou com os interesses alheios. Agora, vamos complicar um pouco, considerando a interação de interesse próprio e interesse alheio. Os tomadores alcançam pontuações elevadas em interesse próprio e baixas em interesse alheio. O propósito deles é maximizar o próprio sucesso sem muito interesse pelos outros. Em contraste, os doadores sempre acumulam muitos pontos em interesse alheio, mas obtêm resultados muito variáveis em interesse próprio. Existem, portanto, 2 tipos de doadores e suas taxas de sucesso são muito diferentes. Os doadores altruístas são pessoas muito voltadas para o interesse alheio. Doam tempo e energia sem considerar as próprias necessidades e pagam um preço por agirem assim. A doação altruísta é uma manifestação de generosidade patológica, definida pela pesquisadora Barbara Oakley como um foco doentio nos outros em detrimento das próprias necessidades, a ponto de, no processo de tentar ajudar os outros, os altruístas acabarem prejudicando a si mesmos. Em uma pesquisa, estudantes universitários que alcançaram alta pontuação em doação altruísta viram seu desempenho escolar declinar ao longo do semestre.
Esses doadores altruístas admitiam perder aulas e negligenciar os estudos para ajudar os amigos em dificuldade. Muita gente supõe que interesse próprio e interesse alheio são extremos de uma faixa contínua. Em meus estudos sobre o que impulsiona as pessoas no trabalho, porém, constatei numerosas vezes que interesse próprio e interesse alheio são motivações completamente independentes. As duas podem se manifestar ao mesmo tempo. É como Bill Gates argumentou no Fórum Econômico Mundial, abre aspas, duas são as grandes forças da natureza humana, interesse próprio e preocupação com os outros, fecha aspas. É mais bem-sucedido quem é movido por um motor híbrido, que usa ao mesmo tempo as duas formas de energia. Se os tomadores são egoístas e os doadores fracassados são altruístas, os doadores bem-sucedidos são alteristas. Importam-se com os outros, mas também têm objetivos ambiciosos em relação a si mesmos e aos próprios interesses. Preocupação com os interesses alheios. Quando a preocupação com os interesses próprios é baixa, eles são apáticos. Quando é alta, são altruístas, doadores que se sacrificam. Quando a preocupação com os interesses próprios é baixa, egoístas, tomadores. E quando é alta, são alteristas, doadores bem-sucedidos. Na falta de instintos de autopreservação, facilmente se torna assoberbante. Ser alterista significa dar mais do que se recebe, sem perder de vista, porém, os interesses próprios, usando-os como critério para escolher quando, onde, como e a quem doar. Em vez de ver os interesses próprios e os interesses alheios como concorrentes, os Caring Canadians encontraram meios de integrá-los, de maneira a se dar bem fazendo o bem. Como veremos adiante, quando a preocupação com os outros se associa a uma dose saudável de preocupação consigo mesmo, os doadores ficam menos sujeitos a se esgotarem e a serem explorados, desfrutando de melhores condições para progredir. Quando Will Smith escreveu o tema musical de The Fresh Prince of Bel-Air, Um Maluco no Pedaço, série de televisão de grande sucesso que lançou sua carreira, ele tinha acabado de se formar na Overbrook High School, na Filadélfia. A fachada da Overbrook é imponente, um prédio de 5 andares que mais parece um castelo encarapitado numa colina. Nos tempos de castelo, Smith era tratado como rei, ganhando dos professores o apelido Príncipe, pela maneira como abusava do charme para se livrar dos problemas. Anos depois, ao criar uma produtora, denominou-a Overbrook Entertainment. Smith não é a única pessoa de sucesso que frequentou a Overbrook, cujos ex-alunos incluem o astronauta Guillaume Bluford Jr., o primeiro afro-americano no espaço, e John Drummond, medalhista de ouro olímpico como velocista. A Overbrook é uma das 6 escolas de ensino médio em todos os Estados Unidos, da qual saíram mais de 10 futuros jogadores da NBA. No entanto, para a maioria dos alunos, a Overbrook não é um conto de fadas. Localizada no coração de West Philadelphia, a Overbrook está a apenas alguns quarteirões de um dos 10 maiores pontos de venda de drogas dos Estados Unidos. Dê uma volta pelos arredores da escola e logo você verá motoristas subindo os vidros e trancando as portas do carro. Em 2006, a Overbrook era uma das 28 escolas do país consideradas como sempre perigosas, com base nas estatísticas de criminalidade. Em 2011, havia cerca de 1.200 alunos matriculados lá,
dos quais quase 500 tinham sido suspensos ao longo de um ano letivo, gerando vários registros de ocorrência policial, cerca de 50 por assalto e 20 por porte de armas ou de drogas. As perspectivas educacionais para os alunos também são desanimadoras. Nos testes de aptidão escolar, SAT, equivalentes ao Enem no Brasil, a média da Overbrook se situa 300 pontos abaixo da média nacional, com mais de 3/4 dos alunos entre os 25% piores do país. Quase metade dos jovens que começam o ensino médio na Overbrook não chega a se formar. A taxa de conclusão é de apenas 54%. Na esperança de reverter essa situação trágica, instalou-se na escola um grupo de jovens talentosos e apaixonados da Teach for America, TFA, renomada organização sem fins lucrativos que destaca recém-formados em universidades para atuar como professores em algumas das escolas mais carentes do país, com o objetivo de combater a desigualdade na educação. A TFA está repleta de doadores. Pesquisas mostram que a grande maioria dos professores que se engaja na instituição com o propósito de fazer diferença na vida dos estudantes. Muitos são oriundos de famílias privilegiadas e não deixam dúvidas sobre sua determinação de ajudar estudantes menos afortunados. É como disse um professor anônimo: ao longo da minha vida, eu sempre soube que queria fazer algo para ajudar. Os temas de justiça social mexiam muito comigo e me sinto indignado e motivado perante a constatação de que tantos estudantes são prejudicados de maneira tão perversa pelo sistema escolar deste país. Quero que todas as crianças tenham condições de fazer escolhas. A educação pode ser um fator de equalização. Ao entrar para a TFA, estou assumindo uma questão social como questão pessoal. Nos últimos 20 anos, mais de 20 mil professores trabalharam para a TFA, promovendo grandes avanços em busca da equidade educacional. Mas a vida confortável entre os muros dos subúrbios abastados e das fraternidades deixa muitos professores extremamente despreparados para as provações e tribulações das escolas das áreas urbanas decadentes. Nos corredores da Overbrook, as enormes dificuldades da escola pesaram sobre os ombros de uma novata de 24 anos chamada Conry Callahan. Com pele clara e cabelos louros, Conry sobressai no ambiente. 97% dos alunos da Overbrook são afro-americanos. A jovem cresceu num bairro agradável de Maryland e frequentou uma escola de ensino médio que foi considerada uma das melhores do país. Chamá-la de pilha de energia seria um eufemismo. Ela corre meias maratonas, foi capitã do time de futebol da escola e participou durante 6 anos de campeonatos de pular corda. Embora sua capacidade intelectual tenha levado os professores a sugerir que fizesse faculdade de História, Conry voltou-se para assuntos mais práticos. Abre aspas, eu queria fazer diferença, melhorando a educação e criando oportunidades para crianças de comunidade de baixa renda. Fecha aspas. Os sonhos idealistas de Conry de inspirar a próxima geração de alunos, entretanto, logo foram sufocados pela dura realidade de chegar a uma escola às 6h45 da manhã, ficar até às 13 horas corrigindo provas e preparando aulas de espanhol, e pelos dias marcados por apartar brigas, enfrentar delinquentes e tentar localizar estudantes que raramente apareciam na escola. Uma de suas alunas mais promissoras, que morava em um orfanato, teve que abandonar a escola depois de dar à luz uma criança portadora de deficiência.
Conry se queixava constantemente a uma das amigas mais próximas, que trabalhava em um banco de investimento mais de 100 horas por semana e não compreendia por que lecionar na Overbrook era tão estressante. Desesperada, Conry convidou a amiga a acompanhá-la em um passeio da escola. A amiga finalmente compreendeu. Ela não conseguia acreditar na exaustão que a prostrou no final do dia. Lembra-se Conry. Até que um dia, Conry chegou no fundo do poço. Foi terrível, eu estava esgotada, sobrecarregada, disposta a desistir a qualquer momento. Nunca mais voltaria a pôr os pés numa escola. Estava infeliz com a instituição, com os alunos e comigo mesma. Conry apresentava os sintomas clássicos de esgotamento profissional ou síndrome de burnout. E não estava sozinha. Christina Maslach, psicóloga de Berkeley, pioneira em uma pesquisa sobre esgotamento profissional, relata que entre os vários setores de atividade, o magistério é o que apresenta maior incidência de exaustão emocional. Um professor da TFA admira a organização, mas afirma que ela enfatiza demais o trabalho árduo e a dedicação intensa. Você sai do treinamento convencido de que, se não passar todas as horas da sua vida no trabalho, estará prestando um desserviço às crianças. De todos os professores da TFA, mais da metade deixa a organização ao fim do contrato de 2 anos. E mais de 80% vão embora depois de 3 anos. Cerca de 1/3 de todos os ex-alunos da TFA abandona totalmente qualquer atividade educativa. Como tendem a pôr os interesses alheios à frente dos interesses próprios, os doadores muitas vezes ajudam os outros às custas do próprio bem-estar, correndo o risco de surtar. 4 décadas de amplas pesquisas mostram que a síndrome de burnout compromete o desempenho. Profissionais esgotados carecem de concentração e de energia para trabalhar com afinco, em longas jornadas com o máximo de produtividade e criatividade, o que provoca queda acentuada na qualidade e na quantidade do trabalho, assim como agravamento generalizado da saúde física e mental. Evidências inequívocas demonstram que empregados com a síndrome de burnout estão mais sujeitos a depressão, fadiga física, problemas de sono, debilitação dos sistemas imunológicos, abuso de álcool e até doenças cardiovasculares. Ao atingir o fundo do poço na Overbrook, Conry sentiu que estava doando demais. Chegava à escola cedo, ficava lá até tarde, dormia pouco, trabalhava nos fins de semana e mal se aguentava. Nessas condições, parece que a maneira natural de se recuperar seria reduzir a intensidade das próprias doações. Mas não foi o que ela fez. Ao contrário, Conry começou a doar mais. Embora mantendo a carga de trabalho estafante, Conry passou a se voluntariar como orientadora de professores da TFA. Na condição de especialista em suporte de conteúdo, em semanas alternadas ajudava 10 professores a elaborar testes e a planejar aulas. Depois, no pouco tempo disponível, desenvolveu um programa de coaching. Com 2 amigas, abriu na Filadélfia uma unidade da Minds Matter, organização nacional sem fins lucrativos que ajuda alunos de alto desempenho e baixa renda a se preparar para o curso superior. No total, Conry estava gastando mais de 10 horas extras por semana com doações. Isso significava menos espaço ainda na agenda para descanso ou recuperação, e ainda mais responsabilidade perante outras pessoas. Quando começou a doar mais, porém, Conry passou a se sentir menos esgotada e com mais energia. De repente, parecia renovada
encontrando forças para atuar como coordenadora dos alunos brilhantes e desenvolver um novo programa de espanhol a partir do zero. Ao contrário de muitos colegas, ela não desistiu. Dos 5 professores da TFA que se engajaram na Overbrook com ela, Corey era a única que continuava na escola depois de 4 anos. Como é possível que aumentar as doações a tenha revitalizado em vez de exauri-la ainda mais? O impacto do vácuo. Doadores sem causa. 10 anos atrás, Howard Reiner, um diretor muito dinâmico do call center de uma universidade, convidou-me para ajudá-lo a descobrir como manter a motivação de seu pessoal. Os atendentes tinham a incumbência de contatar ex-alunos da universidade e pedir contribuições em dinheiro. Eles deviam solicitar doações 3 vezes antes de desligar e enfrentavam uma taxa de rejeição acima de 90%. Até os mais experientes e bem-sucedidos estavam ficando esgotados. Um deles contou, abre aspas, eu achava extremamente difícil fazer as ligações. Muitos dos destinatários me cortavam antes de eu terminar a segunda frase, afirmando que não estavam interessados em contribuir. Supus que os tomadores estivessem caindo como moscas. Não seriam tão comprometidos quanto os doadores. Assim, durante o treinamento, verifiquei até que ponto cada atendente era doador, compensador ou tomador. No primeiro mês no emprego, os tomadores conseguiam, em média, mais de 30 doações por semana. Ao contrário de minhas expectativas, os doadores eram muito menos produtivos, tinham dificuldade em manter a motivação, faziam menos ligações e angariavam menos de 10 doações por semana. Eu estava perplexo, porque logo os atendentes mais empenhados em fazer diferença estavam fazendo menos. Descobri a resposta no dia em que visitei o call center e deparei com um texto que um atendente afixara acima de sua mesa. Trabalhar bem aqui é como se mijar usando uma calça escura. A sensação é calorosa, mas ninguém percebe. De acordo com meus dados, o atendente que orgulhosamente ostentou esses dizeres era um forte doador. Porque um doador convicto se sentiria tão menosprezado? Ao refletir sobre a mensagem, comecei a achar que, afinal, minha primeira suposição estava certa. Com base na estrutura motivacional do trabalho, os doadores deveriam superar os tomadores. O problema era que os doadores estavam sendo privados das recompensas que consideram mais animadoras. Os tomadores eram motivados pelo fato de estarem trabalhando na atividade mais bem remunerada do campus. Mas os doadores careciam das recompensas mais importantes para eles. Enquanto os tomadores tendiam a se interessar mais pelos benefícios do trabalho para si mesmos, os doadores, em geral, se importavam mais profundamente com os resultados positivos do esforço para os outros. Grande parte da arrecadação obtida pelo call center se destinava diretamente a bolsas de estudo. Mas os atendentes ficavam no escuro, não tinham ideia de quem recebia o dinheiro e de como isso afetava a vida dos beneficiários. Na sessão de treinamento seguinte, convidei os novos atendentes a ler as cartas enviadas pelos alunos, cujas bolsas de estudo haviam sido financiadas pela arrecadação do call center. Um bolsista chamado Will escreveu: na hora de decidir, descobri que a mensalidade para os alunos de outro estado era muito cara. Mas esta universidade está no meu sangue. Meus avós se conheceram aqui, meu pai e os 4 irmãos dele estudaram aqui. Durante toda a vida sonhei em vir para cá. Fiquei extasiada ao receber a bolsa de estudos e cheguei disposto a aproveitar ao máximo,
a oportunidade que me foi concedida. A bolsa de estudos melhorou minha vida sob muitos aspectos. Depois de ler as cartas, os doadores precisaram de apenas uma semana para alcançar os tomadores. Eles também melhoraram um pouco, mas os doadores reagiram com muito mais intensidade, quase triplicando os volumes de chamadas e de doações por semana. Agora, aprendiam com mais emoção o impacto do trabalho deles. Se conseguissem mais dinheiro, poderiam oferecer mais bolsas de estudo a alunos como Will. Ao gastar apenas 5 minutos lendo sobre como o trabalho deles ajudava outras pessoas, os doadores tinham motivação para alcançar o mesmo nível de produtividade dos tomadores. Mas os doadores ainda não estavam percebendo todo o impacto de suas atividades. Então, em vez apenas de ler cartas, passaram a conhecer os bolsistas pessoalmente e ficaram ainda mais motivados. Em média, os atendentes dobraram o volume de trabalho, os telefonemas por hora e em minutos ao telefone por semana. Trabalhando com mais afinco, os atendentes contataram mais ex-alunos, aumentando em 144% a quantidade de doadores por semana. Ainda mais impressionante, a receita quintuplicou. A arrecadação média dos atendentes subiu de $412 para $2.000 depois de conhecer os bolsistas. Um atendente disparou da média de 5 ligações e $100 por turno para 19 ligações e $2.615 por turno. Vários grupos de controle de atendentes que não se encontraram com beneficiários não apresentaram mudança em número de telefonemas, tempo ao telefone, quantidade de doação e receita. No todo, apenas 5 minutos de interação com um bolsista motivaram 23 atendentes a arrecadar mais $38.451 para a universidade em apenas uma semana. Embora os doadores, os tomadores e os compensadores saíssem motivados dos encontros com os bolsistas, os ganhos em esforço e em resultados foram muito mais intensos entre os doadores. A virada salienta um importante princípio a respeito do esgotamento profissional dos doadores. A síndrome tem menos a ver com a intensidade da doação que com a quantidade de feedback sobre o impacto da doação. Os pesquisadores chegaram à mesma conclusão em assistência médica, área em que o esgotamento profissional geralmente é denominado fadiga por compaixão, o estresse, a tensão e o desgaste de cuidar dos outros. De início, os especialistas acreditavam que a patologia era provocada pelo excesso de compaixão. Novas pesquisas, todavia, questionam essa conclusão. As pesquisadoras Olga Klimek e Tanya Singer assim resumem os resultados, abre aspas, mas que todos os outros fatores, incluindo o tempo dedicado ao atendimento, é a preparação do sofrimento que acarreta sintomas depressivos nos cuidadores. Fecha aspas. Os doadores não se exaurem ao dedicar muito tempo e energia aos outros, mas sim ao atenderem pessoas necessitadas e se sentirem incapazes de ajudar com eficácia. Os professores são vulneráveis ao esgotamento profissional dos doadores em razão da experiência temporal única que caracteriza a educação. Embora os professores interajam com os alunos todos os dias. Nota: curiosamente, quando os líderes e gestores transmitiam a mesma mensagem, ela não dava resultados. Os alunos bolsistas falavam com base nas próprias experiências pessoais, em primeira mão, sobre a importância e o significado de trabalho dos atendentes do call center
para eles como indivíduos e isso fazia toda a diferença. Embora geralmente se espere que líderes e gestores inspirem os funcionários, talvez seja preferível, na hora de combater o esgotamento profissional dos doadores, buscar inspirações nos clientes, alunos e outros usuários, capazes de atestar o impacto dos produtos e serviços dos doadores. Pode demorar muitos anos para que o impacto do trabalho deles realmente produza efeitos. A essa altura, os alunos já foram embora e os professores ficam pensando: será que meu trabalho realmente é importante? Sem uma constatação clara dos benefícios de sua doação, o esforço se torna mais exaustivo e mais difícil de ser sustentado. Esses desafios são disseminados em contextos como a Overbrook, onde os professores devem combater muitas distrações e desvantagens para estimular a atenção, sem falar na frequência dos alunos. Quando Corey Callahan foi acometida de exaustão emocional, não foi por doar demais, mas sim porque não percebia os efeitos positivos do seu trabalho. Será que produzo algum impacto como professora? Não sei, disse Conry. Às vezes sinto que não estou sendo eficaz, que estou perdendo tempo e não estou fazendo a diferença. Ao abrir a unidade da Minds Matter na Filadélfia, Conry talvez estivesse sobrecarregando sua agenda, mas o resultado final foi preencher o vácuo de impacto que sentia ao lecionar na Overbrook. Com meu programa de coaching, não há dúvida, sei que estou exercendo um impacto mais direto, diz ela. Ao orientar estudantes de baixa renda com alto potencial de realização, ela se sentia capaz de fazer mais diferença que nas salas de aula da Overbrook, onde cada aluno enfrenta dificuldades específicas. E o feedback positivo era mais rápido, validando seus esforços. Um de seus pupilos, o David, era um garoto tímido e solitário. Se tornou um jovem confiante e articulado, com um grupo coeso de amigos mais próximos. Como no caso dos atendentes de call center que conheceram os bolsistas beneficiários de suas arrecadações de fundos, ver os resultados do programa de coaching. Graças à injeção de ânimo, Conry ficou mais esperançosa de conseguir um impacto positivo no trabalho dentro da escola. Observar o progresso de seus pupilos de alto potencial deixou-a confiante de que conseguiria ajudar também os alunos da Overbrook que enfrentavam dificuldades. Abre aspas. Sei que meu trabalho realmente está fazendo diferença para essas crianças. O que vi em 3 meses é uma grande mudança para eles. E percebo como são capazes. Fecha aspas. Quanto mais tempo passava orientando os alunos da Minds Matter, maior era o entusiasmo com que entrava nas salas de aula da Overbrook, animada com um renovado senso de propósito. Em uma pesquisa com 2 colegas, descobri que a percepção do impacto serve como um amortecedor contra o estresse, capacitando os trabalhadores a evitar o esgotamento e a manter a motivação e o desempenho. Em um estudo, um aluno e eu constatamos que os professores das escolas de ensino médio se consideravam o próprio trabalho estressante e exigente, relatavam um esgotamento mais intenso. Depois de uma análise mais cuidadosa, porém, o estresse no trabalho só se associava a um esgotamento profissional, maior quando o professor achava que não fazia diferença. O senso de impacto duradouro era uma proteção contra o estresse, prevenindo a exaustão. Em sala de aula, às vezes demora anos para que os ensinamentos do professor sejam absorvidos pelos alunos.
A essa altura, muitos já perderam o contato com seus mestres, mas pelo menos durante algum tempo, os professores têm a oportunidade de ver efeitos no curto prazo do seu trabalho, ao interagirem cara a cara com os alunos. Diversas outras atividades não oferecem contato de espécie alguma com os beneficiários do trabalho. Na assistência à saúde, por exemplo, muitos profissionais fazem diagnósticos importantes sem jamais conhecerem os pacientes. Em Israel, um grupo de radiologistas avaliou quase 100 tomografias computadorizadas de pacientes. Depois de 3 meses, quando já tinham esquecido os diagnósticos originais, os radiologistas avaliaram de novo os exames. Alguns dos radiologistas melhoraram, mostrando 53% de aumento na detecção de anormalidades não relacionadas com a causa básica do pedido de exame. Mas outros pioraram. A exatidão deles caiu 28% na reavaliação dos mesmos exames em apenas 3 meses. Por que alguns radiologistas teriam melhorado, enquanto outros pioraram? Os pacientes haviam sido fotografados antes do exame. Metade dos radiologistas analisou os primeiros exames sem a foto dos pacientes. Os radiologistas deixaram passar essas constatações cruciais quando faltava a foto, mesmo quando já as tinham feito 3 meses antes. Quando viam as fotos dos pacientes, os radiologistas tinham mais empatia. Ao estimular esse sentimento, as fotos motivavam os radiologistas a elaborar os laudos com mais cuidado. Nesse caso, os relatórios eram 29% mais longos do que quando os exames não tinham foto. Ao verem as fotos, os radiologistas ficavam mais sensíveis aos impactos humanos de seu trabalho. A foto do paciente torna única cada tomografia computadorizada, disse um radiologista. Em um estudo recente, a pesquisadora Nicola Bellet encontrou padrões semelhantes em um estudo com 90 enfermeiros italianos que haviam sido convocados para montar kits cirúrgicos. Os que foram escolhidos ao acaso para conhecer os profissionais de saúde que usariam os instrumentos mostraram-se muito mais produtivos e exatos. Esse efeito foi ainda mais pronunciado entre aqueles que haviam relatado atributos de doador em uma pesquisa. Curiosamente, uma semana depois de reconhecer os profissionais de saúde que usariam os kits cirúrgicos, todos os enfermeiros apresentaram uma propensão maior para a doação. Além de atenuar o esgotamento profissional entre doadores, a ligação pessoal com o beneficiário do impacto pode indicar representantes de todos os estilos de reciprocidade no sentido de doação. Quando sabem que seu trabalho faz diferença, as pessoas se sentem mais dispostas a contribuir. Com base nessa ideia de que a percepção do impacto pode reduzir o esgotamento profissional dos doadores e motivar outros tipos a doar, algumas organizações adotaram iniciativas para conectar os funcionários aos impactos de seus produtos e serviços. Na Wells Fargo, um diretor chamado Ben Socorsi produziu vídeos de clientes falando sobre como os empréstimos com juros baixos da empresa os ajudaram a reduzir ou a eliminar as dívidas indesejadas. Em muitos casos, os clientes sentiam que haviam tirado dos ombros um grande peso. Tinham condições de pagar suas dívidas, diz Scorsese. Quando os funcionários assistiam aos vídeos, era como se uma luz se acendesse. Descobriam o impacto potencial do próprio trabalho, que os empresários que concediam realmente podiam mudar a vida dos clientes. A motivação foi realmente muito forte. Na Medtronic, funcionários de toda a empresa
Desde engenheiros até vendedores visitam hospitais para ver a tecnologia médica beneficiando pacientes. Quando eles estão exaustos, disse-me o ex-CEO da empresa, Bill George, abre aspas, é muito importante que saiam a campo para ver a realidade. Dessa maneira, podem avaliar seu impacto sobre os pacientes, o que os lembra de que estão aqui para restabelecer a saúde e a vida dessas pessoas. Fecha aspas. A Medtronic também realiza uma festa anual para toda a empresa, com mais de 30 mil funcionários, à qual comparecem 6 pacientes que contam histórias de como os produtos da empresa mudaram a vida deles. Quando os empregados veem pela primeira vez como o trabalho deles pode ser importante, muitos não conseguem segurar as lágrimas. Exercer um impacto maior é uma das razões por que, por mais ilógico que pareça, doar mais pode realmente ajudar os doadores a evitar o esgotamento profissional. Mas essa não é a história completa. Um segundo fator explica por que Conry se energizou ao aumentar as doações, e ele tem a ver com onde e para quem foi a doação dela. Quase um século atrás, a psicóloga Anitra Kirsten convidou algumas pessoas para trabalhar em tarefas repetitivas, instruindo-as a prosseguir enquanto gostassem do trabalho, mas parar quando se sentissem cansadas. Durante muito tempo, os participantes se dedicaram a atividades como pintar quadros e ler poemas em voz alta, até não aguentarem mais. A tarefa de um homem era escrever ababab sem parar. Relata Ellen Langer, psicóloga de Harvard, abre aspas. Ele prosseguiu até a exaustão física e mental. Suas mãos ficaram dormentes, impedindo-o de escrever qualquer coisa. Naquele momento, o pesquisador lhe pediu para que escrevesse seu nome e endereço com outro objetivo. Ele o fez com muita facilidade. Fecha aspas. O mesmo estranho fenômeno aconteceu com outros participantes. Uma mulher disse que estava tão cansada que não podia levantar o braço e prosseguir a tarefa. Mas então pôs as mãos na cabeça para ajeitar o cabelo, aparentemente sem qualquer dificuldade ou desconforto. E os participantes que leram em voz alta até ficarem roucos não tiveram dificuldade em falar mal da tarefa. E quando fizeram, não mais pareciam roucos. De acordo com Langer, essas pessoas não estavam fingindo. Ocorreu que a mudança de contexto renovou as energias delas. Ao se apresentar como voluntária para orientar professores da TFA, Conry promoveu uma mudança de contexto que revigorou suas atividades de doação. Trabalhar com alunos, fazendo algo que se aproxime de lecionar, não me exaure, disse ela. Ao contrário, me revigora. Doar cada vez mais pode ser exaustivo quando o doador se restringe ao mesmo domínio. Em vez de ajudar sempre da mesma maneira, ela expandiu as contribuições para diferentes grupos. O mesmo se repetiu quando ela passou a orientar alunos de ensino médio na Minds Matter. Ela atuava em um novo contexto e auxiliava outro grupo de pessoas. Em vez de dar aulas de espanhol, preparava-as para o ensino superior. Ao transferir suas doações para uma nova área, conseguiu recarregar suas baterias. Escolhas alteristas. Concentrar, dispersar é a regra das 100 horas do voluntariado. Falamos sobre o comportamento alterista no começo deste capítulo. E tanto no exemplo de Conry quanto no dos atendentes de call center que angariavam doações, a distinção entre doadores altruístas e doadores alteristas começa a entrar em ação. Nesses contextos, as decisões sobre como, onde e quanto doar
sem dúvida fazem diferença quando se vê quem se esgota e quem se reanima. Talvez pareça que, ao doar mais, Conry estava sendo altruísta, mas o que ela efetivamente fez foi criar oportunidades para doar que também fossem pessoalmente gratificantes, obtendo energia a partir do impacto visível de suas contribuições. Ser mais altruísta, no caso, teria significado se dedicar ainda mais à escola, onde a necessidade de ajuda era infinita, mas ela se sentia limitada na capacidade de mudar as coisas. Em vez disso, Conry pensou mais no próprio bem-estar e descobriu um jeito de melhorá-lo doando-se de outras maneiras. Essa escolha produz consequências reais para os doadores. Em numerosos estudos, Vicky Helgeson, psicóloga da Carnegie Mellon, descobriu que quem doa continuamente, sem se importar com o próprio bem-estar, corre o risco de comprometer a saúde mental e física. Já quem doa com um estilo mais alterista, demonstrando uma preocupação substancial consigo mesmo e com os outros, não mais enfrenta ônus para a saúde. Em um estudo, os participantes que preservaram o equilíbrio entre beneficiar a si próprios e aos outros chegaram a demonstrar aumentos significativos na felicidade e na satisfação com a vida durante um período de 6 meses. Nota: as pesquisas demonstram que, no trabalho, quem pratica doações altruístas acaba se sentindo sobrecarregado e estressado, além de experimentar conflito entre trabalho e família. A constatação se aplica até a casamentos. Em um estudo de casais, os participantes que não conseguiam manter o equilíbrio entre as próprias necessidades e as dos parceiros se mostraram mais deprimidos nos 6 meses seguintes. Ao priorizar os interesses alheios e ignorar os próprios, os doadores altruístas se exaurem. Os efeitos salutares de ser alterista talvez se manifestem até na maneira como escrevemos. O psicólogo James Pennebaker conseguiu associar melhoras da saúde à frequência com que ocorrem certas palavras nos diários pessoais. Em The Secret Life of Pronouns, A Vida Secreta dos Pronomes, ele explica que as pessoas saudáveis primeiro dizem algo sobre os próprios pensamentos e sentimentos em determinada situação. Abre um parêntese, pronomes voltados para si mesmo, fecha parêntese, e depois exploram o que está acontecendo com os outros, pronomes de terceira pessoa, antes de escrever sobre si mesmas novamente. Aquelas cujas anotações nos diários são puramente altruístas ou egoístas, por outro lado, tendem muito menos a apresentar melhoras da saúde. Para compreender com mais profundidade os doadores alteristas e os doadores altruístas, vale a pena analisar mais de perto as decisões deles sobre quando e quanto doar. As novas doações de Conry a ajudaram a evitar o esgotamento profissional, não só por terem aumentado a variedade de doações, mas também pela maneira como a distribuição na agenda de trabalho. Imagine que você vá praticar 5 boas ações aleatórias essa semana, fazendo coisas como ajudar um amigo em um projeto, escrever uma mensagem de agradecimento a um ex-professor, doar sangue e visitar um parente idoso. Você pode escolher uma de 2 maneiras de organizar as doações: concentrar ou dispersar. Os concentradores acumulam todas as doações no mesmo dia a cada semana.
Os dispersores distribuem as doações ao longo da semana, praticando uma por dia, o que o deixaria mais feliz, concentrar ou dispersar. Nesse estudo, liderado pela psicóloga Sonia Lubomirski, os participantes praticaram 5 boas ações ao acaso toda semana, durante 6 semanas. Para tanto, foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo concentrou cada doação em um único dia de todas as semanas. O segundo grupo dispersou cada doação ao longo dos 5 dias de cada semana, praticando uma por dia. Ao fim das 6 semanas, embora praticando o mesmo volume de boas ações, só um grupo se sentiu bem mais feliz. Os concentradores sentiram sua felicidade aumentar. Os dispersores, não. Essa sensação aumentava quando as pessoas praticavam todas as boas ações em um único dia, em vez de praticar uma por dia. Sônia e colegas especularam que dispersá-las ao longo da semana diminuía a relevância e o impacto de cada uma ou atenuava a diferença entre as rotinas de trabalho dos participantes. Como os participantes que se sentiram mais felizes, Corey era uma concentradora. Na Minds Matter, acumulava o voluntariado em um único dia da semana, doando todas as 5 horas semanais de orientação de alunos do ensino médio aos sábados. Ao concentrar as doações em blocos semanais, conseguiu sentir com mais intensidade o impacto que exercia, passando a perceber seus esforços como algo significativo. A concentração das doações é uma estratégia alterista. Em vez de orientar os alunos depois das aulas na escola, quando já estava cansada, Corey concentrou esse tipo de doação nos fins de semana, quando sentia mais disposição e tinha mais tempo na agenda. Em contraste, os doadores altruístas são mais propensos a dispersar as boas ações, praticando-as todos os dias, ajudando quando solicitado. Essa prática pode se tornar extremamente difusa e exaustiva, privando-os da atenção e da energia necessárias para completar o próprio trabalho. Uma equipe com 17 engenheiros de software de uma empresa da Fortune 500 foi incumbida de desenvolver um programa para o lançamento de um novo produto importante. Era uma impressora laser colorida que seria vendida a 10% do preço de outros produtos no mercado. Se o projeto fosse bem sucedido, a empresa dominaria o mercado e poderia lançar toda uma linha de produtos correlatos. Aquela divisão da empresa estava perdendo dinheiro com rapidez e seria fechada se a impressora não fosse lançada a tempo. Para terminar o projeto, os engenheiros trabalhavam à noite e nos fins de semana, mas ainda estavam atrasados. As possibilidades estavam contra eles. Apenas uma vez na história da divisão um produto havia sido lançado no prazo. Estavam estressados e exaustos, escreve a professora de Harvard, Leslie Perlow, com tempo insuficiente para atender a todas as demandas. Os engenheiros haviam caído num padrão de doação altruísta. Ajudavam o tempo todo os colegas a resolver problemas. Um deles relatou, abre aspas, a maior frustração do meu trabalho é sempre ter que ajudar os outros e não fazer meu próprio trabalho. Outro lamentou, o problema com o meu estilo de trabalho é que a solidariedade acarreta cada vez mais solidariedade e fico tão ocupado em ser solidário que acabo não fazendo o que tenho que fazer. Num dia típico, um engenheiro chamado Andy trabalhou das 8 horas às 20h15.
Só por volta das 17 horas, Andy conseguiu dedicar mais de 20 minutos à sua principal tarefa. Na tentativa de conseguir tempo para fazer o próprio trabalho, outros colegas começaram a chegar cada vez mais cedo e a sair cada vez mais tarde. Foi uma solução efêmera. À medida que cada vez mais gente prolongava as jornadas, também se aplicavam as interrupções. Os engenheiros simplesmente estavam doando mais tempo sem efetivamente progredir, e todos apresentavam sintomas de exaustão. Até que Perlow teve uma ideia para converter esses doadores altruístas em doadores alteristas. Ela propôs que, em vez de dispersar as doações, passassem a concentrá-las, e assim trabalhou com os engenheiros no intuito de intercalar períodos exclusivos de trabalho solidário e de trabalho solitário. Depois de experimentar várias programações diferentes, Perlow destinou 3 dias da semana ao trabalho solitário, começando de manhã e terminando à noite. Nesses períodos, os engenheiros se concentravam nas próprias tarefas e os colegas se disciplinavam para não interrompê-los. No restante do tempo, os colegas tinham liberdade para pedir ajuda e orientação. Quando Perlow entrevistou os engenheiros sobre o desempenho deles nos períodos de trabalho solitário, 2/3 relataram uma produtividade acima da média. Quando Perlow se afastou e deixou que os profissionais gerenciassem o próprio trabalho solitário durante um mês, 47% deles mantiveram a produtividade acima da média. Ao concentrar toda a ajuda nos períodos de trabalho solidário, eles conseguiram preservar tempo e energia para completar a própria tarefa, transformando-se de doadores altruístas em doadores alteristas. Nas palavras de um engenheiro, abre aspas, os períodos de trabalho solitário me permitiram fazer durante o dia tarefas que eu postergava até tarde da noite. Depois de 3 meses, a equipe lançou a impressora a laser no prazo pela 2ª vez na história da divisão. O diretor da unidade atribuiu o sucesso aos limites para doação estabelecidos pelos períodos de trabalho solitário. Não acho que teríamos cumprido o prazo sem esse projeto. Como os engenheiros estavam enfrentando a necessidade urgente de terminar o produto no prazo, eles tinham fortes razões para tornar suas doações mais alteristas. Em muitas situações, porém, as fronteiras adequadas entre trabalho solitário e trabalho solidário são muito mais indefinidas. Sean Hergety é diretor de gestão de investimentos na Vanguard, empresa de serviços financeiros especializada em fundos mútuos. Sean é um mentor dedicado, apaixonado pela educação. Como tal, criou o hábito de se voluntariar pelo menos durante uma semana por ano para lecionar na Universidade Corporativa da Vanguard. Ao contar as horas dele, a diretora de ensino da Vanguard notou que Sean estava passando boa parte do tempo em sala de aula. Ela receava que ele ficasse esgotado e Sean reconheceu que corria riscos, abre aspas. É um compromisso muito importante, considerando que tenho outro trabalho diário, fecha aspas. Em vez de diminuir o ritmo, porém, Sean pediu mais. Essa é uma de minhas atividades mais importantes. Quanto mais horas dedicava ao voluntariado como professor, mais energizado se sentia, até que se aproximou de 2 semanas e atingiu 100 horas de voluntariado anual em iniciativas educacionais. 100 parece ser um número mágico quando se trata de ensino. Em um estudo de mais de 2.000 adultos australianos no meio da casa dos 60 anos, quem dedicava entre
100 e 800 horas por ano ao voluntariado, estava mais feliz e mais satisfeito com a vida do que quem se voluntariava durante menos de 100 ou mais de 800 horas por ano. Em outro estudo, americanos adultos que faziam pelo menos 100 horas de trabalho voluntariado em 1998 tinham mais probabilidade de estar vivos em 2000. Voluntariar-se durante mais de 100 horas não produzia benefícios. Essa é a regra das 100 horas do voluntariado. Parece ser a faixa em que doar energiza mais e exaure menos. 100 horas por ano correspondem a apenas 2 horas por semana. As pesquisas demonstram que, se uma pessoa inicia o voluntariado dedicando a ela 2 horas por semana, percebe-se o aumento da felicidade, da satisfação pessoal e da autoestima cerca de um ano depois. Esse período semanal em um novo campo de atuação parece ser o ponto ideal para que as pessoas façam uma diferença significativa sem se sobrecarregarem nem sacrificarem outras prioridades. É também a faixa em que o voluntariado mais tende a alcançar um equilíbrio saudável, oferecendo benefícios aos voluntários e aos destinatários. Em um estudo de âmbito nacional, vários milhares de canadenses relataram o número de horas que ofereciam como voluntários por ano e informaram se desenvolveram novos conhecimentos e habilidades de natureza técnica, social ou organizacional em decorrência dessas atividades. Com poucas horas por semana, os voluntários adquiriam conhecimentos e habilidades a taxas consistentes. Depois de 5 horas por semana, o voluntariado passava a produzir retornos decrescentes. Os voluntários aprendiam cada vez menos com cada hora adicional. Com mais de 11 horas por semana, o tempo agregado de voluntariado não mais acrescentava conhecimentos e habilidades. Quando Conry começou a se voluntariar orientando os professores da TFA, doava cerca de 75 horas por ano. Ao lançar o Minds Matter, programa de coaching para alunos do ensino médio, ela alcançou a marca de 100 horas. Talvez não seja mera coincidência o fato de Conry ter recuperado a energia mais ou menos em torno desse ponto. Mas, nesse caso, além da carga horária, constata-se outra forma de concentração nas doações dela, também visível nas doações de Shane Haggerty, que intensifica o contraste entre doações altruístas e doações alteristas. À medida que Shane passava mais horas lecionando nas salas de aula da Vanguard, passou a ansiar por mais oportunidades de doação. Abre aspas, quero deixar o lugar em melhores condições do que quando entrei, fecha aspas. Dizia e começou a se perguntar como poderia causar impacto no mundo. Ao refletir sobre diferentes maneiras de ajudar, percebeu um padrão no modo como passava seu tempo livre. Descobri que estava lendo cada vez mais sobre educação. Tinha paixão pelo tema. Shane então resolveu tomar a iniciativa de lançar 2 novos programas educacionais. Apesar do substancial comprometimento do tempo, Shane descobriu que ambos os programas exercem um impacto imensamente positivo em minha energia. É meu principal argumento ao negociar com altos executivos que se preocupam com as horas de voluntariado. Por suas implicações em termos de redução da jornada de trabalho dedicada à empresa. Isso até pode ocorrer, mas meu argumento é que o voluntariado gera funcionários muito mais motivados, como eu. Adoro o fato de o trabalho me oferecer oportunidades para expressar minha índole filantrópica.
Se Shin fosse apenas um doador altruísta, talvez dispersasse sua energia entre muitas causas diferentes, por força do senso de dever e obrigação, independente do nível de interesse e de entusiasmo por elas. Em vez disso, ele adota uma abordagem alterista, preferindo concentrar as doações em educação, causa pela qual é apaixonado. Obtém uma satisfação pessoal incrível ao retribuir à comunidade dessa maneira, diz Shen. Os psicólogos Netta Weinstein e Richard Ryan demonstraram que doar-se produz um efeito energizante, apenas se for uma escolha agradável e significativa, em vez de meramente dever e obrigação. Em um estudo, os participantes relataram suas doações diárias durante 2 semanas, indicando se haviam ajudado alguém ou se tinham feito algo por uma boa causa. Nos dias em que doavam, avaliavam por que doaram. Às vezes, as pessoas doavam pela satisfação e pelo significado da boa ação. Achavam que era importante, preocupavam-se com a outra pessoa e sentiam prazer naquilo. Outras vezes, doavam por dever e obrigação. Achavam que tinham que praticar a boa ação e que se sentiriam mal se não a fizessem. A cada dia, relatavam seu nível de energia. Weinstein e Ryan mediram as mudanças nos níveis de energia de um dia para outro. A doação em si não afeta a energia. As pessoas não se sentiam substancialmente mais felizes nos dias em que ajudavam os outros. Mas as razões para doar faziam muita diferença. Nos dias em que ajudavam o próximo pelo senso de satisfação e propósito, experimentavam um aumento significativo na energia. As doações assim praticadas conferiam um senso maior de autonomia, de maestria e de conexão com os outros, e revigorava a energia pessoal. Quando realizei estudos com bombeiros e arrecadadores de fundos, encontrei o mesmo padrão. Eles trabalhavam com muito mais afinco durante muito mais tempo, quando doavam esforço e tempo pelo senso de satisfação e propósito, em vez de apenas por dever e obrigação. Para Conry, essa é a grande diferença entre lecionar na Overbrook e se voluntariar na Minds Matter e na TFA. Nas salas de aula da Overbrook, doar é obrigação. O trabalho dela envolve apartar brigas e manter a ordem, tarefas que, embora importantes, não se alinham com a paixão que a atraiu para o magistério. No trabalho voluntário, doar é uma escolha prazerosa. Ela adora ajudar alunos carentes brilhantes e orientar professores da TFA menos experientes. Essa é outra maneira pela qual a doação pode ser alterista. Conry se empenhava em beneficiar alunos e professores, mas o fazia de maneira a conectá-la a seus valores centrais e a impulsionar seu entusiasmo. Esse restabelecimento da energia a ajudava a manter a motivação na sala de aula. Na Overbrook, entretanto, Conry não podia evitar a obrigação de se doar aos alunos de uma maneira que não considerava naturalmente vibrante ou energizante. O que ela fazia para se manter energizada, apesar do senso de dever? Durante uma semana muito estressante, Conry se esforçava para interagir com os alunos. Eu me sentia mal e as crianças estavam terríveis. Ela então pediu ajuda a uma professora chamada Sarah. Esta recomendou-lhe uma atividade que foi um sucesso na sua sala de aula. Os alunos teriam que desenhar os próprios monstros que achavam estar à solta na Filadélfia. Pintavam um retrato do monstro, escreviam uma história e criavam um anúncio. Procura-se.
para que as pessoas ficassem em alerta. Foi exatamente a inspiração de que Conry precisava. Nossa conversa de 10 minutos me ajudou a me empolgar de novo com as aulas. Eu me diverti com as crianças, o que me engajou mais no programa. Ainda que a decisão de Conry de pedir ajuda a outra professora não pareça inusitada, pesquisas mostram que essa atitude é muito rara entre os doadores altruístas. Nota: curiosamente, o impacto emocional decorrente das doações nem sempre se manifesta imediatamente. Quando a psicóloga Sabine Sonnenthal e eu fizemos uma pesquisa com bombeiros e socorristas europeus, descobrimos que, nos dias em que exerciam um impacto positivo substancial sobre alguém, sentiam-se revigorados em casa depois do trabalho, mas não durante o trabalho. Constatar o próprio impacto intensificava o senso de significado e maestria, mas só experimentavam toda a carga positiva da doação depois de refletirem sobre os efeitos de suas ações. Eles se sentem pouco à vontade ao receber apoio. Escrevem Hildesson e Heide Fritz. Os doadores altruístas estão decididos a ser aqueles que ajudam e relutam em incomodar e ser sobrecarregar os outros. Hildesson e Fritz constataram que os doadores altruístas recebem muito menos apoio que os doadores alteristas, o que se revela oneroso em termos psicológicos e físicos. Conforme concluem os especialistas em esgotamento profissional, Cristina Maslet e colegas, dispõe-se hoje de um forte conjunto de evidências de que a falta de apoio social contribui para a síndrome de burnout. Em contraste, os doadores alteristas reconhecem a importância de proteger o próprio bem-estar. Quando se sentem à beira do esgotamento, procuram ajuda, o que lhes permite obter orientação, assistência e recursos indispensáveis para preservar a motivação e a energia. 3 décadas de pesquisa mostram que receber a ajuda dos colegas é um antídoto poderoso contra a síndrome de burnout. Contar com uma rede de apoio a professores oferece enormes benefícios, afirma Conry. Já que a Overbrock não dispunha de nenhum mecanismo formal que exercesse essa função, como Conry conseguiria receber ajuda na escola? Ela simplesmente tomou a iniciativa de construir a própria rede de apoio, por meio da prática contínua de ajudar os colegas. Durante muitos anos, os especialistas acreditaram que a resposta ao estresse envolvia uma escolha: lutar ou fugir, fight or flight. Como o esgotamento acarreta falta de energia para lutar, é natural optar pela fuga, evitando a fonte de estresse. Os especialistas em síndrome de burnout, Jonathan Halberstam e Matthew Bowler, estudaram bombeiros profissionais durante um período de 2 anos. Sem dúvida, quando começavam a apresentar sintomas de esgotamento, o desempenho dos bombeiros caía. A exaustão os tornava menos interessados em realização e status. Por conseguinte, eles se esforçavam menos no trabalho, comprometendo a eficácia. Para surpresa geral, porém, nesse estudo o esgotamento profissional não diminuía o esforço de maneira generalizada. Na verdade, havia uma área em que os bombeiros efetivamente aumentavam o esforço quando se sentiam esgotados. Ajudar o próximo. Quando apresentavam sintomas de exaustão, os bombeiros se tornavam mais propensos a se desdobrar para ajudar os colegas sobrecarregados, compartilhar novos conhecimentos com os supervisores, orientar os novatos e até escutar problemas. Por que o esgotamento aumentaria a propensão a doar?
A psicóloga Shelley Taylor descobriu uma reação ao estresse que difere do conflito luta ou fuga. Ela a denomina cuidar e criar vínculos, tend and befriend. Um dos aspectos mais impressionantes da resposta ao estresse é a tendência de se associar, ou seja, de reunir-se em grupos para oferecer e receber proteção conjunta em tempos ameaçadores. As pesquisas de Taylor em neurociência revelam que, quando nos sentimos estressados, a resposta natural do cérebro é liberar substâncias químicas que nos induzem à associação. É o que fizeram os bombeiros. Ao começarem a se sentir exaustos, investiram sua energia limitada em ajudar os colegas. Por intuição, reconheceram que doar fortaleceria seus relacionamentos e lhes oferecia apoio, ao menos de compensadores e doadores. Embora a maioria dos doadores tenha consciência dessa oportunidade, parece que apenas os alteristas a aproveitam. Corey Callahan construiu uma rede de apoio, solidarizando-se e associando-se sob estresse. Ao atingir o auge da exaustão, começou a orientar professores da TFA a vários dos outros professores mais jovens na própria escola. Uma das professoras que Corey orientou foi Sarah. Durante o processo de um dos exercícios que Corey ensinou a Sarah, foi a brincadeira do monstro. Corey se esquecera da atividade, mas quando pediu ajuda, Sarah a lembrou do que aprendera. O conselho em si foi útil, mas também reforçou o senso de impacto de Corey. Ela havia recomendado a Sarah uma atividade que acabou sendo um grande sucesso com seus próprios alunos. Os doadores alteristas constroem redes de apoio a que podem recorrer em busca de ajuda quando necessário. Esse recurso, junto com a concentração das doações para se tornarem revigorantes, é o que deixa os doadores alteristas menos vulneráveis que os altruístas ao esgotamento profissional. Porém, como se comparam os doadores alteristas em relação aos tomadores e aos compensadores? O mito do esgotamento profissional dos doadores. Anos atrás, psicólogos holandeses estudaram centenas de profissionais de saúde. Para tanto, acompanharam a quantidade de tempo e energia que os participantes do estudo ofereciam aos pacientes e pediram que relatassem até que ponto se sentiam esgotados. Um ano depois, os psicólogos mediram de novo os níveis de doação e de esgotamento. Sem dúvida, quanto mais doavam, mais os profissionais de saúde se sentiam exauridos. Os que doavam com altruísmo apresentavam as mais altas taxas de esgotamento. Davam muito mais do que recebiam, o que os cansava. Os que atuavam como tomadores e compensadores mostravam muito menos fatigados. Curiosamente, porém, em outro estudo, os psicólogos holandeses encontraram evidências de que alguns profissionais de saúde pareciam imunes à síndrome de burnout. Mesmo quando doavam grandes quantidades de tempo e energia, não se exauriam. Esses indivíduos mais resistentes eram doadores alteristas. Relataram que gostavam de ajudar outras pessoas e que muitas vezes deixavam de lado as próprias atividades para cuidar do próximo, mas não tinham medo de pedir ajuda quando necessário. Eles apresentavam taxas de esgotamento profissional muito mais baixas que as dos compensadores e tomadores, aos quais faltava disposição para continuar contribuindo. Esse estudo sugere uma possibilidade inesperada. Embora os compensadores talvez pareçam menos vulneráveis ao esgotamento que os doadores altruístas, talvez os doadores alteristas sejam os que apresentam maior resistência.
Parte da explicação é esclarecida em um trabalho fascinante das psicólogas Elizabeth Sayley e Wendy Gardner, da Northwestern University, as quais pediram aos participantes que executassem uma tarefa difícil que minava sua força de vontade. Por exemplo, imagine que você está com muita fome e se encontra diante de um prato cheio de biscoitos de chocolate deliciosos, mas você precisa resistir à tentação de comê-los. Depois de consumir a força de vontade em uma tarefa como essa, os participantes foram incumbidos de apertar um hand grip, aparelho usado para exercícios de fortalecimento da mão, durante o maior tempo possível. Os participantes, em geral, sustentavam o esforço durante 25 segundos. Alguns, porém, resistiram durante mais de 40% do tempo, chegando a 35 segundos. Os participantes com resistência acima da média atingiram uma pontuação alta em um questionário que media a orientação para os outros. Essas pessoas voltadas para o próximo atuavam como doadores. Ao superar continuamente os impulsos egoístas a fim de ajudar os outros, fortaleceram de tal maneira os músculos psicológicos que, para elas, usar a força de vontade em tarefas dolorosas já não era exaustivo. Em apoio a essa ideia, outros estudos mostraram que os doadores desenvolvem uma vantagem ao controlar os pensamentos, emoções e comportamentos. Com o tempo, a doação pode desenvolver a força de vontade, como o levantamento de peso reforça os músculos. Evidentemente, todos sabemos que o excesso de exercícios provoca fadiga e até distensão ou ruptura muscular, e algo semelhante ocorre com os doadores altruístas. Em Utah, um homem de 75 anos compreende a resistência dos doadores alteristas. O nome dele é John Hussman Sr., cuja foto minúscula no relatório anual de sua empresa apareceu no capítulo 2. Em contraste com a foto da página inteira de Kenneth Lay. Em 1990, Huntsman estava negociando uma aquisição com Charles Miller, então CEO de uma empresa de produtos químicos. Durante as negociações, a esposa de Smith morreu. Huntsman solidarizou-se com Smith e decidiu não pressioná-lo ainda mais. Resolvi que a sintonia fina dos 20% restantes do acordo ficaria como eles tinham proposto. Talvez eu tivesse condições de tirar outros 200 milhões de dólares do negócio, mas seria às custas do estado emocional de Charles. O acordo como estava já era muito bom. O estado emocional do CEO era tão valioso assim, a ponto de levar Huntsman a abrir mão de 200 milhões de dólares? Por mais incrível que pareça, essa não foi a primeira vez em que Huntsman cedeu voluntariamente uma fortuna durante uma negociação. Apenas 4 anos antes, em 1986, ele fez um acordo verbal com um CEO chamado Emerson Camping. Huntsman venderia 40% de uma divisão de sua empresa a Campman por 54 milhões de dólares. Em consequência da burocracia, o contrato só foi elaborado 6 meses depois. A essa altura, o lucro da empresa havia disparado. Os 40% da divisão passaram a valer 250 milhões de dólares. Camping procurou Huntsman com uma oferta típica de compensador, de dividir a diferença, propondo pagar 152 milhões de dólares em vez dos 54 milhões. Huntsman teria condições de receber quase o triplo do acordo original, mas disse não. Os 54 milhões já eram suficientes. Camping não acreditou. Isso não é justo para você.
Huntsman fez questão de honrar o compromisso com o company, embora os advogados ainda não tivessem redigido o contrato de compra final. Os dois empresários haviam apertado as mãos 6 meses antes, fechando um acordo verbal. Por fim, Huntsman assinou o contrato no valor de 54 milhões de dólares, renunciando a 98 milhões de dólares. Que tipo de pessoa de negócios tomaria uma decisão tão irracional? Em 1970, Huntsman criou uma empresa de produtos químicos que é hoje a maior do mundo. Foi escolhido como empreendedor do ano e recebeu mais de uma dezena de doutorados honorários de universidades em todo o mundo. Segundo a lista da revista Forbes, o bilionário é uma das 1.000 pessoas mais ricas do mundo. Como mostram suas decisões nos negócios, Huntsman também é um doador, e não apenas na vida profissional. Desde 1985, engajou-se em atividades filantrópicas sérias. É uma das 19 pessoas em todo o mundo que já doou mais de $1 bilhão. Huntsman ganhou importantes prêmios humanitários por investir mais de 350 milhões de dólares na fundação da Huntsman Cancer Center e já fez grandes doações para ajudar vítimas de um terremoto na Armênia, para apoiar a educação e para combater a violência doméstica e a falta de moradia. Evidentemente, muita gente rica doa grandes somas, mas Huntsman demonstra uma intensidade incomum que o destaca entre os demais. Em 2001, o setor químico afundou nos Estados Unidos e ele perdeu uma parcela considerável da sua fortuna. A maioria das pessoas em situação semelhante reduziria as doações até se recuperar. Mas Huntsman tomou uma decisão inusitada. Contraiu empréstimos pessoais de vários milhões de dólares para cumprir compromissos filantrópicos nos 3 anos seguintes. Huntsman parece o exemplo clássico de alguém que enriqueceu e resolveu retribuir. O sucesso dele, no entanto, também pode ser analisado de maneira diferente, em algo em que talvez fosse impossível acreditar se não fosse respaldado pela experiência de Huntsman e pela ciência. Talvez ficar rico não o tenha convertido em doador. E se invertermos a relação de causa e efeito? Huntsman acredita que ser um bom doador foi o que o tornou rico. Logo, ficou claro para mim, desde a infância, que minha razão de ser era ajudar os outros. O desejo de retribuir foi o impulso para seguir a formação em administração, para aplicar os conhecimentos assim adquiridos na fundação do que veio a se tornar uma empresa de containers bem-sucedida e para usar a experiência daí decorrente na constituição de uma empresa de produtos químicos diferenciada. Já em 1962, Huntsman disse à mulher que queria constituir seu próprio negócio a fim de fazer diferença para as pessoas com câncer. Ele perdeu o pai e a mãe em consequência da doença e sobreviveu ele próprio a 3 episódios. A cura do câncer está tão arraigada em Huntsman que ele a priorizou acima da própria ideologia política. Embora tenha trabalhado na Casa Branca na época de Nixon e seja republicano, Huntsman se tornou conhecido por favorecer candidatos democratas que demonstram um compromisso mais forte com a cura do câncer. Não há dúvida de que Huntsman é um empresário habilidoso, mas a própria propensão a doar dinheiro talvez tenha contribuído para a fortuna dele. Em Os Vencedores Jogam Limpo, ele escreve, abre aspas, do ponto de vista financeiro, os momentos em que tive mais satisfação na minha vida não foram os de empolgação com o fechamento de um grande negócio ou com a realização dos lucros dele oriundos, mas sim
aqueles em que conseguia ajudar pessoas necessitadas. Não há como negar que sou viciado em negociações, mas também contraí o vício da doação. Quanto mais doamos, melhor nos sentimos. E quanto melhor nos sentimos ao doar, mais fácil se torna praticar esse ato. Essa é uma extensão da ideia de que os doadores alteristas desenvolvem os músculos da força de vontade, facilitando o aumento das doações. Mas será possível que Huntsman de fato tenha ganhado mais dinheiro por causa das doações? O mais extraordinário é que há evidências que reforçam esse argumento. O economista Arthur Brooks testou a relação entre renda e filantropia. Com base em dados de quase 30 mil americanos no ano 2000, ele controlou todos os fatores imagináveis que poderiam influenciar os resultados do estudo, como educação, idade, etnia, religião, crenças políticas e situação conjugal. Também considerou a frequência com que a pessoa se apresenta como voluntária. Conforme esperado, mais renda significava mais filantropia. Cada incremento de $1 na renda acarretava um aumento de 0,14 cents nas doações. Constatou-se, no entanto, algo mais interessante. Para cada $1 extra nas doações filantrópicas, a renda era de $3,75 mais alta. Doar efetivamente parecia tornar as pessoas mais ricas. Com base em dados de quase 30 mil americanos no ano 2000, ele controlou todos os fatores imagináveis que poderiam influenciar os resultados do estudo, como educação, idade, etnia, religião, crenças políticas e situação conjugal. Também considerou a frequência com que a pessoa se apresenta como voluntária. Conforme esperado, mais renda significava mais filantropia. Cada incremento de $1 na renda acarretava um aumento de 0,14 cents nas doações. Constatou-se, no entanto, algo mais interessante. Para cada $1 extra nas doações filantrópicas, a renda era 3,75 mais alta. Doar efetivamente parecia tornar as pessoas mais ricas. Por exemplo, imagine que você e eu ganhemos ambos $60 mil por ano. Eu contribuo com $1.600 para a caridade. Você doa 2.500. Embora você tenha doado 900 a mais que eu, estará em vias de receber $3.375 a mais que eu no próximo ano. Por mais surpreendente que pareça, em termos de filantropia e de renda anual, as pessoas que doam mais ganham mais. John Huntsman talvez tenha descoberto algo importante. Pesquisas mostram que doar pode aumentar a felicidade e reforçar o senso de propósito, motivando as pessoas a trabalhar com mais afinco e a ganhar mais dinheiro, mesmo que as doações não atinjam a escala colossal das de Huntsman. Em um estudo dos psicólogos Elizabeth Dunn, Lara Acklin e Michael Norton, os participantes avaliaram a própria felicidade pela manhã. Então receberam um presente inesperado, um envelope com $20. Teriam que gastar o dinheiro até às 17 horas e em seguida reavaliar a própria felicidade. Eles ficaram mais felizes gastando dinheiro consigo mesmos ou com outras pessoas. Quase todo mundo acha que ficaria mais feliz gastando em benefício próprio, mas o oposto é que é verdadeiro. Quando se gastou o dinheiro consigo mesmo,
a felicidade não mudou. Mas, se o gasto foi com o próximo, as pessoas relatavam se sentir bem mais felizes. Isso é uma doação alterista. Você escolhe a quem ajudar e se beneficia, melhorando a própria disposição de espírito. Evidências recentes da neurociência mostram que doar realmente ativa os centros de recompensa e de significado em nosso cérebro, que nos enviam sinais de prazer e propósito quando agimos em benefício de outras pessoas. Esses benefícios não se limitam às doações em dinheiro, também se manifestam nas doações de tempo. Um estudo envolvendo mais de 2.800 pessoas com mais de 24 anos mostrou que o voluntariado se associa a aumentos na felicidade, na satisfação com a vida e na autoestima, e a redução na depressão um ano depois. E no caso de adultos com mais de 65 anos? Quem praticava o voluntariado se beneficiou com uma queda na depressão ao longo de um período de 8 anos. Outros estudos demonstram que os adultos mais velhos que se voluntariam para dar apoio a outras pessoas vivem mais. Essa constatação se sustenta mesmo quando fatores como a saúde dos participantes e o apoio que recebem de outras pessoas são controlados. Em um experimento, os participantes faziam massagens em bebês ou recebiam massagens. Depois do procedimento, os que as fizeram apresentavam níveis mais baixos de hormônios de estresse, como o cortisol e a adrenalina, que aqueles que as receberam. Parece que doar acrescenta significado à vida, ao nos afastar dos próprios problemas e nos ajudar a nos sentirmos valorizados pelo próximo. Como concluem os pesquisadores Roy Baumeister, Kathleen Vohs, Jennifer Aaker e Emily Garbinski, em uma pesquisa nacional entre americanos. O senso de significado se associa mais a ser doador que a ser tomador. Existem numerosas evidências de que a felicidade subsequente pode motivar as pessoas a trabalhar com mais afinco, durante mais tempo, com mais inteligência e mais eficácia. Esse sentimento pode levar as pessoas a perceber o esforço intenso como menos desagradável e mais aprazível, a definir objetivos mais desafiadores e a pensar com mais rapidez, mais flexibilidade e mais abrangência sobre o problema. Um estudo até demonstrou que, quando se sentiam mais felizes, os médicos faziam diagnósticos mais rápidos e mais precisos. No todo, em média, as pessoas mais felizes ganham mais dinheiro, alcançam avaliações de desempenho mais altas, decidem melhor, negociam com mais eficácia e contribuem mais para as organizações. A felicidade sozinha responde por cerca de 10% das diferenças de desempenho dos funcionários. Ao impulsionar a felicidade, as doações talvez tenham motivado John Hustman a trabalhar com mais afinco e mais inteligência, ajudando-o a construir a sua própria fortuna. Hustman não é o único empresário influente para quem as doações se tornam fontes de energia. Em 2003, o guru da empresa de aviação Virgin, Richard Branson, constituiu um conselho denominado The Elders, os anciãos, reunindo Nelson Mandela, Jimmy Carter, Kofi Annan, Desmond Tutu e outros líderes para aliviar o sofrimento no Sudão, no Chipre e no Quênia,
Em 2004, Branson lançou a Virgin Unite, organização sem fins lucrativos que mobiliza pessoas e recursos com o objetivo de combater doenças mortais como AIDS e malária, promover a paz e a justiça, prevenir as mudanças climáticas e apoiar empreendedores com microempréstimos e empregos no mundo em desenvolvimento. Em 2006, ele se comprometeu a doar 3 bilhões de dólares dos lucros da Virgin nos 10 anos seguintes para combater o aquecimento global. Em 2007, instituiu um prêmio de 25 milhões de dólares para inovações capazes de conter as mudanças climáticas. Seria essa sucessão de iniciativas consequência de alguma crise da meia-idade? Na verdade, Branson já doava muito antes de se tornar rico e famoso. Aos 17 anos, um ano depois de lançar a revista Student e 5 anos antes de constituir a gravadora Virgin Records, Branson criou sua primeira instituição filantrópica. Foi o Student Advisory Center, organização sem fins lucrativos que ajudava jovens em situação de risco com vários serviços. Para tanto, elaborou uma lista de problemas com que os jovens se defrontavam, desde a gravidez indesejável até doenças venéreas, e convenceu alguns médicos a prestar serviços gratuitos ou a preços reduzidos. Também passou muitas madrugadas ao telefone, consolando pessoas com impulsos suicidas. Voltando ao passado, ele observa que, no começo da carreira, estava interessado em ganhar dinheiro apenas para garantir o sucesso contínuo da Student e para financiar a Student Advisory Center. Hoje, as doações ainda o energizam. Abre aspas. O que me tira da cama de manhã é a ideia de fazer diferença. Fecha aspas, escreveu Branson. De ajudar a garantir nosso futuro nesse planeta. Será que isso contribui para o meu sucesso? Sem dúvida faz com que eu me sinta feliz. Esses efeitos revigorantes ajudam a explicar por que os doadores alteristas são mais resistentes ao esgotamento. Ao doarem, acumulam reservas de satisfação pessoal e de senso de significado, menos acessíveis aos tomadores e compensadores. Os doadores altruístas consomem essas reservas, exaurindo-se e despencando para a base da escala do sucesso. Ao doar de maneira energizante e não extenuante, os doadores alteristas são mais propensos a alcançar o topo. Em 2 estudos com funcionários, abrangendo uma ampla variedade de atividades e organizações, o psicólogo David Meyer e eu descobrimos que os alteristas faziam contribuições mais duradouras que as dos doadores altruístas, dos tomadores e dos compensadores. Os empregados que relatavam forte interesse em beneficiar o próximo e em criar uma imagem positiva para si mesmos eram avaliados pelos supervisores como os mais úteis e que mais tomavam iniciativas. Ironicamente, como a preocupação com os interesses próprios sustenta seus níveis de energia, os doadores alteristas doam mais que os doadores altruístas. É o que o falecido Herbert Simon, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, observou na citação que abre este capítulo. Os doadores alteristas podem parecer menos generosos que os doadores altruístas, mas a resistência deles ao esgotamento os capacita a contribuir mais.